Bom, desconstruindo já o clássico discurso de que não existe base, de que a gente precisa deixar o PT sangrar para vencer as próximas eleições. A gente só, como eu já disse nas manifestações do ano passado, a gente ainda não defendia o impeachment da presidente Dilma Rousseff porque a gente não tinha base jurídica para isso. A gente passou a defender esse ano porque, enfim, o primeiro parecer defendendo o impeachment da presidente foi do Ives Gandra, que diz que ela foi durante 8 anos presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Durante todo esse tempo, portanto, era responsável pelos seus funcionários e ela mesma assinou, permitiu a compra da refinaria de Pasadena, no Texas, e admitiu que se soubesse de todos os detalhes desse negócio, dessa transação, ela não teria autorizado. Isso caracteriza omissão, negligência, imperícia, isso é improbidade administrativa, crime de responsabilidade, é um motivo para impeachment. Houve uma contra-argumentação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, dizendo que ela não pode ser responsabilizada, utilizando uma parte da Constituição que diz que ela não pode ser responsabilizada por funções, por atos estranhos às suas funções. Isso porque a lei do impeachment ela foi feita antes de haver reeleição e, segundo Janot, ela só poderia ser responsabilizada por crimes do atual mandato. Mas, como eu já disse, na época que foi feita a lei do impeachment ainda não havia reeleição. E quando não há especificação de algum crime na Constituição, você verifica a jurisprudência. A gente tem jurisprudência, que foi o caso de Collor, que, enfim, iniciou-se o processo de impeachment contra ele renunciou antes, mas foi dado início ao processo de impeachment na Câmara contra ele, por um caso de Caixa 2 que aconteceu antes de ele assumir o mandato, né, o famoso caso da compra do Elba, e que, enfim, apesar dele ter renunciado, o processo de impeachment foi à frente, e ele perdeu os direitos políticos aí durante 8 anos, então a gente tem precedente, sim, para levar à frente um processo de impeachment por atos ocorridos no primeiro mandato. Mas já existem atos ocorridos no segundo mandato, que aí entra o parecer do Modesto Carvalhosa, que fala sobre os acordos de leniência que a presidente Dilma Rousseff articula com as empresas envolvidas no escândalo do Petrolão, tentando livrar elas da multa máxima de 20% da lei anticorrupção, que está vigente aí desde 2013 e, portanto, se aplica ao atual mandato dela, que é quando ela deu seguimento a esses acordos desde o primeiro mandato. Agora, os mais recentes, que seriam aqueles que seriam protocolados pela oposição, são do Tribunal de Contas da União, que falam sobre as pedaladas fiscais, a maquiagem nas contas públicas, que basicamente ela atrasava repasses do Tesouro Nacional a programas sociais, a Previdência, e continua fazendo essas pedaladas até agora, e foi tanto com elas que ela conseguiu mostrar um balanço positivo recentemente nos cofres públicos. E isso é crime fiscal, não só crime de responsabilidade, mas também crime comum, motivo não só para a cassação de direitos políticos, mas também para a cadeia. Essa seria a base que os partidos, até pouco tempo atrás, os partidos de oposição diziam que apoiariam. Nós vamos continuar com todas as bases possíveis. No processo de impeachment nós podemos incluir todas e vamos em frente com tudo que nós podemos utilizar, lembrando também sempre que o impeachment é um processo político, apesar das bases jurídicas, o que mais importa é a pressão em cima do Congresso Nacional, o que mais importa é o momento político, porque, por exemplo, base jurídica a gente tinha para iniciar um processo de impeachment contra o Lula, por exemplo, mas ele tinha o apoio da maior parte da população, ele tinha o controle do Congresso, e hoje isso não é uma realidade no governo de Dilma Rousseff. Então a gente tem momento político para isso, a gente tem força para isso, e a gente vai levar isso à frente no dia 27 de maio, e é por isso que a gente precisa de todos vocês lá.